A divisão profunda entre os países da África Ocidental evolui rapidamente para a ruptura total e a própria fragmentação da organização regional, a CEDEAO, incapaz de mediar uma solução para os golpes de Estado e para o retorno à normalidade institucional democrática. Os países dos golpes militares, Mali, Burkina Faso e Níger, anunciaram o abandono da organização, da qual, diga-se, estavam suspensos e sob sanções económicas e diplomáticas. A saída é imediata e não é relevante perante uma decisão tão imperativa que os estatutos definam um prazo de transição de 1 ano para o cumprimento da decisão. Quem faz golpes de Estado militares não se preocupa, certamente, com as formalidades de estatutos, e a CEDEAO deve sabê-lo, para não cair nas declarações vazias, como as que produziu, afirmando que está a acompanhar a situação e a tentar uma solução negociada. A CEDEAO teve 1 ano e meio para lidar com o problema e desenhar uma solução. Teve a presidência de Sissoko Embaló, que não alcançou qualquer resultado, ao contrário do que diz a sua alter ego, Suzy Barbosa. Tem a presidência da Nigéria e também nada alcançou, limitando-se ambos a produzir declarações sonantes condenatórias dos golpes de Estado e a darem cobertura a ameaças de intervenção militar para repor o curso institucional naqueles países. Resultado: zero. A CEDEAO não tem os instrumentos indispensáveis para agir. Não tem coesão interna e identificação clara dos seus objetivos políticos, limitando-se a uma carta estatutária informal que regula o seu funcionamento. Não tem e continuará a não ter uma força militar de intervenção rápida, que definiu como urgente para agir, e que anula as proclamações musculadas que fomos ouvindo contra os líderes golpistas. A única coisa a que a CEDEAO dá cobertura, através de forças armadas, é ao regime fardado da Guiné-Bissau, tutelando as suas forças de segurança e de defesa e a segurança pessoal do chefe de Estado. Está no horizonte das possibilidades a divisão da CEDEAO. O primeiro passo já foi dado no final do ano passado, em setembro, com a constituição da Aliança dos Estados do Sahel, que engloba os 3 países liderados por militares golpistas e que celebraram acordos de cooperação em vários domínios, um acordo de auxílio militar mútuo em caso de intervenção externa. Estes países justificam o fracasso da CEDEAO por ter falhado na luta contra o terrorismo que cresce na região e na promoção da segurança e estabilidade, fatores em que assentam igualmente a mudança de regimes pela força e impondo a ordem militar com o afastamento dos poderes eleitos. Isso não significa, no entanto, que uma eleição democrática conduza necessariamente a um exercício democrático do poder. Estas razões não constituem, longe disso, as motivações para os golpes militares na região. Há questões de contexto político e estratégico que determinaram o movimento das chefias militares contra os regimes civilistas. O confronto de influências na região entre a potência europeia dominante, a França, e a expansão para o continente africano do poder de influência das forças anti-ocidentais polarizadas na Rússia de Putin. Essa transição dos poderes de influência tem sido bem sucedida. As tropas francesas foram retiradas dos países do Sahel. Os grupos mercenários russos substituíram-nos no suporte aos novos poderes, mediante fortes contrapartidas na exploração de recursos mineiros e outras facilidades de interesses. Os golpes militares não são lampejos de clarividência política democrática. As chefias militares desses países, geralmente formados em França ou pela França, mudaram simplesmente de teto protetor, seguindo naturalmente o curso dos novos ventos. A primeira grande vítima pode mesmo ser a CEDEAO.